Olá, seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Serrema e eu sou Thalita, bispa da Serrema. E hoje nós vamos ao terceiro dia de leitura e nós estamos no livro de Mateus e hoje no Mateus capítulo 5 nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. O que fala-se? Por que precisamos entender o que Jesus parou para conversar, em particular com esses discípulos? Jesus fala sobre o comportamento do reino, como o cidadão do céu deve se comportar. E Jesus deixa claro que cada comportamento gera uma bênção. Então, é muito importante que nós venhamos a procurar sermos pessoas felizes na terra. Pessoas felizes na terra são as pessoas abençoadas por Deus na terra. Felizes são aqueles pobres de espírito, aqueles que choram, os humildes, e cada um desse comportamento vai gerar uma bênção de Deus para a nossa vida. O que nós precisamos compreender é que todo comportamento que engrandece o reino de Deus vai nos tornar abençoados aqui na terra. Então, não é uma questão de somente agradar a Deus, mas também de nos tornar pessoas abençoadas. O texto do capítulo 5 continua ainda falando sobre comportamento e ele vai falar sobre aquela comparação de Jesus com o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz que a nossa vida precisa ter um comportamento de salgar a terra, de transformar, de dar sabor ao mundo, não de melhorar o mundo, mas de trazer de fato o reino que traz vida e sabor às pessoas desse mundo e às circunstâncias e às coisas desse mundo. Ele ainda diz que nós temos que ser luz e que a nossa luz não pode ficar escondida, mas ela precisa ficar no mais alto, ou seja, a presença de Deus na nossa vida, ela precisa ficar no lugar de maior destaque para que todos possam conhecer a glória de Deus na nossa vida. Isso tem muito a ver com o tema do ano de 2022, autenticidade, né? Legitimidade, é aquela pessoa que tira o seu véu e brilha a glória de Deus como um verdadeiro cristão. E Jesus fala que ele veio para cumprir a palavra de Deus, e isso é para nós. Que toda a lei de Moisés não foi abolida e hoje nós não precisamos cumprir a lei de Moisés, porque Cristo cumpriu em si toda a lei, mas ele vem com um perfil, com um caráter, com uma essência e nos mostra que muito mais do que cumprir preceitos, e aí está ao longo do capítulo 5 isso, nós precisamos ter intenções e motivações corretas, alinhadas ao que a palavra de Deus estabelece para a nossa vida. E assim nós vamos findando o capítulo 5 de Mateus e ele vai falar sobre divórcio, sobre ira, sobre juramento, sobre adultério, sobre vingança e também sobre o amor, mas tudo isso é resumido numa palavra: comportamento de um filho de Deus, de um cidadão do céu. Nós precisamos aprender com Cristo a ter o comportamento motivado por uma intenção e uma motivação correta. Já no capítulo 6 de Mateus, nós vemos Jesus falar sobre ações. Também cabe muito ao tema comportamento, mas agora é muito mais do que eu em relação a Deus, mas agora também sou eu em relação ao outro e eu preciso ter um comportamento cristão em relação às outras pessoas e não apenas em relação à palavra de Deus e à minha vida. E Jesus vai falar também sobre o poder da oração e o quanto é importante nós orarmos, e até nos ensina a oração do Pai Nosso. E nessa oração ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como ela é feita nos céus. Isso é muito importante, nós aprendemos a obedecer à vontade de Deus de maneira imediata, alegre e entregue, e não simplesmente por obedecer. Que Deus possa criar em nós, nesse ano de 2022, uma essência de verdade, uma essência de filhos. E essa essência, ela vai ser muito bem trabalhada na nossa vida a partir do jejum, né? Toda pessoa que quer ter autenticidade, autoridade, precisa
jejuar. E aqui no versículo 16 do capítulo 6, Jesus vai falar exatamente sobre o jejum e o quanto é importante ele não ser feito de aparência, mas ele ser uma busca verdadeira por mudanças concretas de Deus para a nossa vida. E ele vai terminando o capítulo 6 falando da importância da gente não dar valor ao dinheiro, mas sim ao Deus que nos provê todas as coisas, que a nossa esperança não esteja na mão de uma providência física, mas que o Deus que provê todas as coisas nos dará todos os tipos de providência, sejam elas financeiras, emocionais, físicas, mentais. Todo tipo de providência vai vir de Deus, mas o nosso tesouro precisa estar em Cristo Jesus. E o Senhor ainda nos ensina que não precisamos viver preocupados com nada, porque todos os dias haverá um desafio, todos os dias haverá uma provação, mas o Senhor está conosco e ele nos acrescentará em tudo, desde que primeiro venhamos a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Este é o resumo e a reflexão do nosso dia 3. E eu encontro você no próximo vídeo. Que Deus abençoe.